Sessão ordinária número 97, segundo período legislativo. Convido a vereadora Rosana da Saúde a fazer a leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia conforme a regimental Augusta Casa. Convido o vereador Kleber Filho a ocupar a primeira secretaria. Deu entrada já, ficou negociado de... Bom dia a todos, que Deus abençoe a nossa segunda-feira, que essa semana seja de muito trabalho, em nome de Jesus. Salmo 128, verso 1, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente, caso ocorra. Justificativa de ausência em sessão. Na verdade, não há expediente, senhor presidente. Obrigado. Temos pequeno expediente. Vereador Astro Ogum. Vereador Astro Ogum, Vossa Excelência tem 10 minutos sem a parte. Bom dia a todos. Senhor presidente, vereador Paulo Vitor, primeiro secretário Kleber Filho, vereador Kleber Filho, segunda secretária, vereadora Rosana da Saúde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, profissionais da imprensa, distinta galeria, funcionários desta casa, povo de São Luís do Maranhão, abraço a todos. Senhor presidente, eu subo esta tribuna nesta manhã, que eu acho que a gente teve CPI do transporte, a gente teve quebra da licitação. Esta casa, quando votou a licitação dos transportes, votou na esperança de realmente, vereador Gaguinho, que nós votamos para ver o bem-estar da população. Lamentavelmente, não é o que a gente tem visto. Lamentavelmente, o que a gente tem visto é um confronto de executivo com a empresa do transporte da cidade. E eu não sei até que ponto vai tudo isso. Ainda bem que na licitação eu tive a preocupação e tive a felicidade que Deus iluminou naquele momento de contemplar. Aqui tem a maioria dos vereadores que participaram da licitação do transporte. Cumprimentamos a lei do transporte alternativo. Inserimos o transporte complementar. E aí, se não bastasse, como não foi tudo executado à risca, depois fomos obrigados a fazer um projeto de adequação do transporte alternativo e esta casa aprovou exatamente na esperança de contribuir com o transporte público da nossa capital. Lamentavelmente, senhor presidente, esta ferida é crônica. Ela não sara e não resolve o problema. Porque eu vi noticiário de que o governo federal estaria investindo no transporte público
da capital 4 bilhões e 200 milhões de reais. Eu não sei até que ponto está essa negociação. Mas como nós temos superávit, e isto a gente pode muito bem aplaudir a equipe do Braz, que o superávit é uma coisa fantástica. E dentro desse superávit, eu não vejo necessidade de não pagar subsídio, eu não vejo a necessidade de deixar restos a pagar, porque a Lei 101 ela não tem sido cumprida nessa cidade. A lei orgânica ela foi rasgada e os princípios constitucionais completamente feridos. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar isso. Esta casa, ela tem que se posicionar de uma vez por todas. Por todas. Nós temos que tomar uma atitude. Quando nós andamos nesse momento aqui nos bairros, a cobrança vem para os vereadores também, professora Magnoli, vereador de São Luís, vereador Jonathan Coletivo, né? Que todos aqui, não é só eu que falo pelo transporte público, porque não é só eu que luto pelas comunidades. A gente tem, todos os vereadores são eleitos, imbuídos com bons propósitos e pautando grandes projetos para as suas comunidades. Lamentavelmente, o que tem acontecido, essa falta de respeito com a população, que é essa questão do transporte, passa 2 meses, greve. Passa 4 meses, greve. Não, eu acho que tem que resolver esse problema de uma vez por todas. Senhor líder do governo, o senhor vereador Joel, vice-líderes, o vereador Kleber Filho, que é da esfera governamental, municipal, eu acho que tem que haver uma providência séria, né? Hoje, a licitação, a Câmara tornou-se efeito. Naquele momento, o momento, assim, estava todo mundo cheio de esperança, que com a quebra da licitação resolveria alguma coisa. O prefeito Braide mandou para cá para quebrar a licitação, todo mundo votou por unanimidade, esquecendo qualquer mágoa, qualquer problema, passamos uma borracha por cima, seu futuro presidente, senhor Bento Castro. Então, temos que dar as mãos para resolver em prol da população, né? Eu não sei o que pode acontecer para frente, viu, Beto Castro? Não posso dizer nada, estou dizendo aqui, mas eu não sei o que pode acontecer. Mas, senhor presidente, o problema é sério, o problema é grave, nós estamos no crepúsculo exatamente desse período agora, do segundo semestre, né? A gente tem agora, eu acho que se tiver 13 sessões na minha conta, ou 12, me parece que é muita. Eu não sei onde está o PPA do Executivo. Eu não sei se o orçamento está na casa, que cabe à Comissão de Orçamento, primeiro, trabalhar essa questão. Mas o que a gente tem no momento, o que está na UTI da UTI, é o transporte público da nossa cidade, que eu não acredito que aqui dentro haja uma vereadora ou um vereador para dizer que isso está certo. Eu não posso acreditar que haja isso. Que aí seria de conta a população, né? Que hoje quem está sofrendo as consequências é a população. E aquele transporte que não botaram ele para funcionar com tudo aprovado, que é o alternativo e o complementar, é que está servindo. Aonde o senhor prefeito está dizendo que ele pagou o Uber ontem para quem estava fazendo o Enem. Gostaria de saber onde é que está o pagamento. Gostaria de qual foi a fonte. Gostaria quem autorizou. Tudo isso eu gostaria de saber e estou pedindo para o líder do governo responder
se ele conhece alguém que pagou o Enem ontem, para quem o prefeito pagou o Enem ontem. E a necessidade urgente, se eu não me engano, me parece que o vereador Otávio, eu fui fazer um projeto para a questão do PIX funcionar no transporte público, que há uma necessidade, a era digital está aí, mas não pode não, não pode não. Então, a gente precisa ter muita coisa, que a gente precisa das mãos no transporte público e resolver de uma vez. Emenda parlamentar, não vou nem falar, é proibido falar, tá? É proibido falar porque o senhor Braide, ano passado, a discricionária, ele não cumpriu com a emenda discricionária. E eu não estou falando aqui para me preocupando com nada, não. Se quiser pagar o que tem de pagar, paga. Se não quiser, não paga. Ele é que sabe. Agora, eu acho que essa casa, ela não pode ficar aqui calada por causa de negócio de emenda. Não tem que ficar calado, não. E eu espero que os senhores e as senhoras procurem se manifestar também por uma coisa séria. Vamos fazer cumprir a lei orgânica. Esse senhor jurou cumprir a lei orgânica. Esse senhor jurou cumprir a Constituição na frente aqui, no Poder Legislativo. E, pasmem, tem a Lei 101, que é do ano 2000, que também não está sendo cumprida. Então, vamos ver essas diferenças para a gente procurar ver o que a gente faz. Não pode. Chega! Esse transporte, ele foi entregue na mão de uma porção de irresponsável, que vem para cá, às vezes se faz uma audiência. Empresário chega aqui, vereadora Concita, e diz que o osso não tem carne, que não dá nem para fazer sopa, mas não larga o osso. Brigam pelo osso. Aí, Beto, a coisa vai se aprofundando. Que não é só o Braide o responsável também. Esse problema, ele vem se arrastando. Mas o Braide, com o superávit que tem, ele tem condição de resolver o problema do transporte de uma vez, né? No mais, queria hoje ouvir um comentário do empresário na Luz, aonde fala da construção civil, que ela está no estado muito bom, muito promissor, e ele reclama do problema da ocupação do solo urbano, né? As empresas da construção civil, está faltando até mão de obra no estado, tem tanta demanda e não tem mão de obra, e tem muita coisa que esbarra na ocupação do solo urbano. Eu espero que realmente haja uma providência, né? Então, a gente tem aqui hoje o líder do governo, que eu não sei se ele sabe informar também alguma coisa sobre isso. Eu espero que Vossa Excelência traga mensagem. Também pedir à presidência dessa casa aonde estão as respostas dos requerimentos, dos projetos de lei que é aprovado nesta casa, que a prefeitura não tem mandado para esta casa aquele que é obrigação dela de fazer. Então, nada contra ninguém, mas eu acho que está numa hora da gente realmente parar para resolver várias questões que estão realmente atingindo esta casa. E aí, por exemplo, as emendas passadas, que elas não foram pagas, a discricionária pagou, me parece que 30%. Este ano, chegamos aí a 12 sessões, e eu já sei mais ou menos o final dessa novela. Estou já saindo, senhor presidente. Não precisa apertar nada que eu estou saindo. Tá? Seu dedo. Tá? Então, eu acho que precisamos tomar uma atitude. Espero que a coragem realmente nasça, que venha
né? Que não dá. Eu queria dizer para meu amigo líder que, às vezes, o indefensável é impossível se defender. Tá? O indefensável, possível. O senhor está gastando seu dedo porque o senhor quer. Tá? Então, aí o senhor pega um guindaste, me arranca daqui, corta o microfone, que é o que eu estou tratando, assunto realmente sério da cidade, né? E, no mais, queria agradecer também, tem dirigente ali do MacGyver. Muito obrigado por essas novas lideranças, essas conquistas. Mais de 700 lideranças compareceram ao Parque da Palmeira. Eu até pedi que o grupo que eu tenho, que não fosse, que fosse só as novas, e eu queria agradecer a Iracema Vale, que tem me dado um apoio muito grande, a presidente da Assembleia, eu agradeço. Conheci uma pessoa que é um poço de humildade, né? E sempre estou dizendo a ela, a humildade abre a porta da premiação, e eu agradeço muito a Deus por essa amizade que Deus me deu com a presidente da Assembleia, a qual estou trazendo nesta casa, para ser homenageada por nós. Concita, eu falei para ela da sua deferência que você fez com ela, ela ficou muito feliz. E acho que vamos se encontrar, né, para que a gente possa, eu não sei como vai ser, porque Deus lá em cima é que manda, né? A vontade do povo aqui é soberana, né? E a gente está vendo se consegue, se o Brandão vai ficar no governo, a gente vai tentar emplacar aí, eu estou torcendo para a presidente da Assembleia ser candidata a senadora do Maranhão. E a gente tem 2 senadoras, né? Tem a senhora Ana Paula, né? Que não é aquela padrão da Globo, né? Mas a gente tem a outra, que eu não sei o que é que Deus vai determinar, porque Ele sabe muito bem, né? Aí a gente tem o Everton, né? E aí, como tem 2 vagas, seria muito bonito ver uma pessoa que tanto trabalha, com tanta humildade, a presidente da Assembleia e da Iracema Vale no Senado. Mas aí quem vai definir é o governador do Maranhão, não sou eu, né? Então, estou olhando ali para o nosso presidente, nosso querido presidente, né? Para mim, né? É meu amigo, gostei de falar o nome dele lá na reunião, né? Ainda não anunciei nada, né? Mas é uma pessoa que eu tenho consideração e respeito. Senhor presidente, um abraço a você e a todos. Vereadores, vamos trabalhar, vamos em prol, vamos buscar aquilo que realmente, o que a gente realmente tem direito. Um abraço a todos, sucesso. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, pela ordem, por favor. Já aconteceu da ordem, antes... Não, tudo certo. Eu falei, não, tudo bacana. Em base do pedido do vereador Acho, decano dessa casa, está bem rejuvenescido com seu cabelo pretinho. Informo que amanhã, às 15 horas, a Câmara Municipal de São Luís, sob a condução da Comissão de Orçamento, ela irá realizar audiência pública para apresentação e debate do projeto de lei número 355-2025, que estima a receita fixa e despesa do município para exercício financeiro de 2026, bem como o projeto de lei número 356-2025, que institui o Plano Plurianual 2026-2029, convidando toda a sociedade, os vereadores e a Câmara Municipal de São Luís. Questão de ordem, vereador Beto Castro, logo em seguida, vereador Edson Gaguinho. Senhor presidente, obrigado pela palavra, bom dia a todos e a todas. Vereador Acho de Ogum, Vossa Excelência falou ali naquela tribuna algo que é de respeito à questão da nossa cidade e de muita importância esse grande assunto, essa questão do zoneamento. A gente sabe que o zoneamento da nossa cidade já tem alguns dias aí que tem uma comissão discutindo, inclusive assistindo uma reportagem da nossa amiga Carla, e ela questionou no Bom Dia Mirante o porquê de uma comissão feita antecipadamente para tratar de um assunto que ainda não chegou na Câmara Municipal. E eu quero aqui, me sinto no direito de esclarecer alguns pontos, que é justamente, essa comissão foi criada justamente para que a gente possa cobrar e acelerar
os passos a passos que estão sendo bem lentos para que a gente possa trazer esse grande projeto para cá, que é votar o projeto de zoneamento da nossa cidade. Haja vista que não é só a construção civil que está sendo, na verdade, prejudicada. É todos os entornos, é tudo aquilo, é um bojo desse projeto por inteiro. A gente precisa votar o zoneamento da nossa cidade este ano. A cidade está caduca, a cidade está 100% sendo prejudicada. E quando o vereador Astro Diogun levanta esse tema aqui nessa tribuna, a gente precisa, todos os vereadores, se atentar nessa grande problemática que já vem de anos outrora, mas que a gente precisa dar uma resposta imediata. Por isso, eu queria chamar a atenção também do nosso presidente, Paulo Vitor, para que a gente pudesse, na verdade, se irmanar, trazer todos os nossos colegas, trazer todos os nossos vereadores, vereadoras, sociedade civil, e trazer todo o amparado para que a gente possa discutir e não deixar de votar o nosso plano diretor nesse ano. A gente precisa colocar, eu entendo, mas já conjugando também o zoneamento. Esse zoneamento aqui é que vai basilar muita coisa e vai dar vida, não só financeira, mas próspera para a nossa cidade. Por isso, senhor presidente, queria lhe atentar em relação a isso aqui, e, se Deus quiser, nós não vamos encerrar as nossas atividades antes de votar esse zoneamento aqui. Vereador Edson Gaguinho. Senhor presidente, bom dia a todos, colegas vereadores, a população, representando a Helena na galeria, os internautas, servidores da casa e servidoras. Hoje eu falo aqui, senhor presidente, solidariedade à nossa população de São Luís, que está sem transporte, né? Tem vários bairros de São Luís que hoje se encontra sem um transporte público. E hoje aderiu mais uma empresa, são mais 70 ônibus hoje, vários bairros hoje de São Luís, mais 100 ônibus também. E é um problema, como o vereador Astro falou, um problema crônico. Eu quero aqui falar do prefeito Eduardo Braide, que tem feito muitos avanços na cidade de São Luís, mas também nós somos mais de 700 mil usuários que usam o transporte público na cidade de São Luís. E essa população, ela está há 5 anos sofrendo por falta de uma gestão que olha pelo transporte público. Eu me recordo, em 2020, na eleição do prefeito Eduardo Braide, ele fez uma propaganda belíssima sobre o transporte público da nossa cidade. Era a criação de novos terminais na área Itaquibacanga, terminais lá na Cidade Olímpica, terminais lá no Polo Turu. E aí as pessoas acreditaram tanto, porque assim, eu quero fazer também um desafio aqui ao prefeito Eduardo Braide. Como ele sai 11 horas da noite para visitar a obra, eu quero fazer um convite, o vereador Edson Gaguinho quer fazer um convite ao prefeito Eduardo Braide, para ele pegar um ônibus da Cidade Olímpica, junto com o vereador Edson Gaguinho, 6 horas da manhã. Ou então que ele pega um ônibus 6 horas da tarde, voltando para a Cidade Olímpica, para ele ver como a nossa população sofre. A nossa população sofre a pegar um ônibus todos os dias para ir para o seu trabalho. Quero fazer esse desafio. Como ele é um homem trabalhador, tem várias coisas que a prefeitura tem avançado, mas na questão do transporte público está faltando o prefeito. E eu quero fazer esse desafio a Vossa Excelência, ao prefeito Eduardo Braide, que ele possa pegar um ônibus junto com o vereador Edson Gaguinho, 6 horas da manhã, ou voltando, indo para a Cidade Olímpica, para o centro, ou voltando 6 horas da tarde, indo para a Cidade Olímpica. Eu faço esse desafio para o prefeito de São Luís, ou então a gente pode escolher outro bairro, aonde o povo sofre, são 700 mil usuários. Eu também quero fazer um convite com ele, que ele possa ir 12 horas da manhã, 12 horas do dia, lá na BR-135, fica lá encostado num poste onde não tem parada de ônibus. Eu quero fazer esse convite ao prefeito também, Eduardo Braide, que ele possa também pegar um transporte público com o Gaguinho, lá na BR-135, encostado num poste que não tem parada de ônibus. Então, na avenida aqui do Anjo da Guarda, que não tem parada de ônibus. Então, é isso. A gente fica indignado, vereadores e população,
porque quem mais sofre é a nossa população que precisa de um transporte com qualidade. Então, a população de São Luís, hoje, é ônibus quebrado, é ônibus que arrancou o fundo, é ônibus pegando fogo, os terminais não prestam. Então, como o vereador, acho que algum falou, São Luís teve um superávit milionário no ano 2024. São Luís já está tendo um superávit no ano 2025, milionário também. Por que não resolve o transporte público? Por falta de compromisso com o nosso povo. Então, o nosso povo merece mais uma atenção do prefeito Eduardo Brade. Fica a dica, viu, vereadores, e eu fico solidário aqui à nossa população que precisa todos os dias de ir para o seu trabalho, ir para os médicos, para ir suas consultas, dona de casa, para pegar um transporte público. Então, é isso. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Quem de expediente, vereadora Flávia Bertini. Queria Vossa Excelência pedir a Vossa Excelência, presidente Paulo Vitor, se não tiver alguém inscrito que possa... Temos 3 vereadores inscritos, vereadora Flávia, Joel e o vereador Jonathan. Mas pode... Se puder me inscrever, gostaria de fazer uso da palavra, vereador por favor. Marquinhos, logo em seguida, o último orador. Bom dia a todos os nobres colegas vereadores, a galeria, toda a imprensa, servidores da casa. Bom dia, mesa diretora, na pessoa da vereadora Rosana da Saúde. Na última sessão que esteve nessa... Aliás, eu não quero começar falando da última sessão, eu quero começar falando nessa manhã a respeito do transporte público em São Luís, que tem se arrastado verdadeiramente diante de um problema que quem mais sofre é a ponta, é a população. E eu tenho por certo que cada vereador nessa casa tem o mesmo desejo de ver essa questão resolvida entre a prefeitura e as empresas de transporte. E eu quero aqui me colocar como uma conciliadora no meio dessas propostas, no meio desse propósito, para que a gente possa conseguir êxito nessa questão. Eu acredito que todos nós, vereadores, juntos, unidos na mesma visão, nós vamos conseguir fazer a diferença junto ao prefeito Eduardo Brade, junto às empresas de transporte e conseguir que a nossa cidade ela continue funcionando como tem que ser. É lamentável o que vimos ontem, como o Enem, né, e as pessoas, os nossos estudantes, já preocupados com a prova do Enem, ainda tinham mais uma preocupação de como seriam deslocados, como seria a sua ida até o seu local de prova. Isso realmente é desgastante para quem tem filho que já passou pela fase do Enem, como eu, sei o quanto é de forma pressionada que fica os nossos jovens para fazer uma prova do Enem. E essa questão ontem, por ainda ter a greve de ônibus, realmente é desgastante demais. Mas também quero comentar sobre a última sessão do dia 12/11, na quarta-feira, que eu não estava presente, inclusive coloquei ofício na mesa, lido pelo primeiro secretário, que estava no momento, o vereador Otávio Soeiro, que por motivo de saúde eu não me fazia presente na sessão de quarta-feira. Mas me deparei espantosamente com uma questão que passou por cima do regimento dessa casa e que precisa ser revisto urgente, porque o regimento dessa casa é a nossa Constituição. E a nossa Constituição não pode ser ferida por nenhum ato político e por nenhuma vontade própria. O nosso regimento precisa ser cumprido para que a gente possa andar com a ordem devida. Não pode ser ferido. E o regimento dessa casa foi ferido com um pedido para Luiz Inácio Lula da Silva, presidente hoje da República, um pedido de cidadão ludovicense. Ultrapassou todas as barreiras do regimento possível. Não cabia, não estava na gestão, não estava na ordem do dia, não era pauta, mas foi feito um pedido de urgência e acatado pela mesa diretora. E o que me deixou também muito estarrecida foi saber que todos os vereadores foram participantes desse ato, porque ficaram sentados vereadores
que aprovam permaneçam como estão. Por essa razão, e por ter sido me colocada nessa questão, por alguns blogs que não sabiam que eu não estava nessa casa, porque eu não concordo de maneira nenhuma com o título de cidadão acompanhando o regimento interno da casa, que diz que para ele, para o honrado, precisa ter, no mínimo 2 anos, residido ou residindo em São Luís, que precisa ter conduta ilibada. E aqui eu vou dizer a vocês que eu não posso concordar com conduta ilibada, que ele não mora em São Luís e nunca morou, isso é fato. E conduta ilibada, eu sou obrigada a dizer que um presidente que é participativo ativamente de atos de corrupção como Lava Jato, Petrolão, Mensalão, Correio, que inclusive está quebrado. Inclusive o Correio quebrou nessa gestão do presidente Lula. Eu não posso concordar com uma honra dispensada a uma pessoa que está com uma gestão envolvida dentro do maior roubo do INSS já visto no nosso país. É inadmissível que nós, que estamos nessa casa e que lutamos por ordem e que lutamos por Constituição, aceitamos calado, achemos normal que haja uma honraria a um presidente que realmente não pode ter nenhuma razão para ser honrado. Mas, mais do que isso, podem dizer, é porque é de direita. É porque ela não concorda com o presidente. Não. Mais do que isso, nós precisamos seguir o regimento interno dessa casa. Por essa razão, esse PDL precisa ser revisto. Esse PDL precisa ser voltado atrás, devido a não cumprir o regimento interno da Câmara de Vereadores. Também quero deixar claro que essa forma de votação, de que vereadores que concordam permaneçam sentados, ela é, no mínimo, atrasada. Nós precisamos de um painel, e eu entrei agora, dei entrada no projeto de resolução, para que os nossos votos sejam individualizados. Afinal de contas, os nossos mandatos são individualizados. E nós precisamos ter os nossos votos conhecidos pela população de forma transparente, clara, nítida, de como cada vereador votou. E, para isso, nós precisamos ter num painel quem votou sim, quem votou não, quem concorda, quem não concorda. Essa questão de vereadores que concordam permaneçam sentados em menos de 1 segundo está aprovado, é inadmissível num tempo como esse. Nós precisamos acompanhar o avanço da tecnologia, como acontece em todas as casas legislativas no Brasil. A Câmara de Vereadores tem como, é capacitada, e eu acredito que os vereadores concordam com essa forma de votação. Nós, inclusive, no sistema, nesse aparelho que nós temos de microfone em cima de cada bancada, nós temos o botãozinho do sim e do não. Nós podemos usar esse mesmo sistema para nos fazer presente nas nossas votações, conforme aquilo que nós acreditamos, conforme aquilo que nós apoiamos, conforme aquilo que nós queremos. Então, nós estamos dando entrada nesse projeto de resolução para que seja mudado essa questão de como vota o vereador na Câmara de Vereadores, visto que eu, não estando na casa, fui colocada no mesmo nível de que todos os vereadores apoiaram, ou todos os vereadores foram de acordo, os vereadores que estavam na casa, de acordo com passando por cima do regimento interno, com um PDL a respeito de título de cidadão ludovicense, para quem nunca morou em São Luís, para quem não tem serviços prestados diretamente a São Luís, como Luiz Inácio Lula da Silva, e que não nos representa por sua conduta, que não é nada ilibada. Então, eu deixo aqui a minha contestação em relação a esse PDL, já avisando que não tem número de PDL para que a gente possa contestar de forma jurídica. Inclusive, eu gostaria do número do PDL, porque não está no gestor, e até agora a minha advogada não conseguiu esse número de PDL para que a gente possa colocar o nosso questionamento ou a nossa posição em relação ao regime interno dessa casa, que eu volto a dizer, é a nossa Constituição e não pode ser ferida, precisa ser respeitada, considerada e honrada, visto que existe uma Constituição.
dentro dessa casa. Então, essa era a minha fala, que Deus os abençoe a todos, e, novamente, quero deixar claro de que jamais participaria de qualquer ato de honraria a um homem que não nos representa, porque continua, não ficou no passado os seus atos de corrupção. Ele continua vivo, ativo e cometendo os mesmos crimes de corrupção. O nome desse presidente é Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem o meu apoio, não tem o meu voto, e eu não concordo de forma nenhuma com uma honraria dada a ele. Adivinha quem quebrou? Vereador Dr. Joel. Adivinha quem quebrou o correio? Bom dia, presidente, bom dia a todos que acompanham a mesa diretora, bom dia, vereadores e vereadoras desta casa, funcionários, assessores. Eu vou aguardar aqui para a gente poder iniciar. Bom dia à imprensa que hoje se faz presente aqui, consigo ver o jornalista John Coutrin, Christopher, a galeria que hoje nos prestigia com suas presenças. Mas, meus amigos, eu venho aqui de maneira muito serena, muito tranquila e até muito breve falar um pouquinho do que foi dito antes de mim aqui pelo meu querido decano, que hoje está, como o presidente Paulo disse, mais jovial, e também o vereador Edson Gaguinho, que eu acho que não se encontra mais no plenário. E é exatamente sobre as palavras deles que eu quero construir as minhas. Porque, assim, eu acho que nem Clarice Lispector conseguiria ter antíteses tão grandes quanto o que nós vimos aqui. Veja, no momento em que a gente defende que o prefeito Eduardo Braide, o maior prefeito da história dessa cidade, com um volume de obras gigantesco, que aqui a gente poderia, tem dinheiro, porque soube trabalhar, não foi nada diferente dos outros, vereador. Não foi através de empréstimo, não foi através de nada disso, foi de gestão. E é exatamente por isso que ele é reconhecido, por ser um grande gestor. E um gestor que utiliza essa boa gestão para reverter em coisas boas para a sua população. Haja vista a enorme quantidade de obras que ele tem feito aqui em São Luís. Sonhos que ele tem realizado para a população de São Luís e que todos nós sabíamos que eram sonhos de muito tempo atrás. Eu falo de Hospital da Criança, eu falo de Socorrão 2, agora Hospital da Cidade, Dr. Jackson Lago, eu falo de avenidas, eu falo de elevado, eu falo de reforma de dezenas e dezenas de unidades escolares, praças, quadras poliesportivas, drenagens profundas, as quais São Luís acho que nunca tinha visto, ou pelo menos com tamanho e volume. Então, por tudo isso, é que ele é bem reconhecido. Por tudo isso, é que o nome dele é lembrado em toda e qualquer pesquisa de boa avaliação e até de intenção de voto para o que ele jamais foi dito ser candidato. Além disso, senhoras e senhores, nós dissemos aqui que ele poderia utilizar esse superávit para pagar os empresários. Pelo amor de Deus. Quer dizer que a gente está dizendo aqui, prefeito, pague por um serviço que é ruim. E não apenas isso, pague mais, porque esse serviço é ruim, porque o que nós dissemos aqui, o que nós ouvimos aqui, foi
Vossa Excelência dizer, por exemplo, que o serviço é tão ruim, mas ninguém quer largar o osso. O vereador Gaguinho disse que não pode pegar um ônibus às 18 horas, não pode pegar um ônibus ao meio-dia, porque é lotado, porque o ônibus pega fogo, não sei o quê. E a gente está mandando o prefeito pagar por um serviço que é ruim. O prefeito está querendo pagar o que é justo. Se rodou 80%, 78%, 72%, que se pague 72%, 78%, 80%, e não os 100%. Nós temos 2 portarias que foram colocadas pela Secretaria de Trânsito e Transporte, uma para fazer auditoria do subsídio de janeiro até outubro, e a outra que era justamente para falar ou para questionar a maneira pela qual o subsídio estava sendo utilizado. Ambas foram suspensas pela Justiça para que se trate apenas da reunião que vai ter em dezembro. Então, o que o prefeito Eduardo Braide quer, mais uma vez, ele é conhecido pelo gestor de boas obras, de obras importantes, de bons serviços. Então, o que ele quer exatamente é que também no transporte público, os empresários, todo o sistema, entenda que vai receber se prestar um bom serviço. Se rodar 100%, vai rodar 100%, mas se rodar 80%, vai receber 80% e está certo. É dinheiro público, é dinheiro do povo. Não pode rodar 80% e querer receber 100%. Está errado. E eu ainda querer justificar que, porque eu ter superávit, eu posso pagar, está errado mais ainda. Então, o que nós precisamos fazer realmente é fazer com que essa licitação ocorra o mais rápido possível. E eu já entrei em contato com o secretário de Transporte e as análises continuam sendo feitas, continuam sendo realizadas, mas não é tão simples, é muito complexo. Para que se tenha ideia, até dados foram apagados, até informações foram apagadas, e para se fazer um processo bem feito, tem que ter as informações precisas, corretas, e é por isso que esse processo, quando acontecer, vai acontecer da melhor maneira possível, porque esse é o modo Eduardo Braide de trabalhar. Eu poderia aqui falar das inúmeras obras que nós tivemos na semana passada, do mercado, que é um sonho de São Luís, do futuro mercado central, o mercado da cidade que foi inaugurado para receber os trabalhadores do mercado central, que ele, transitoriamente, já é bem melhor do que o atual, tem o dobro da área. O mercado central tem 3.000 metros quadrados, o mercado da cidade tem 6.000 metros quadrados para receber por aproximadamente 3 anos, que é o tempo de duração da obra do mercado central, para receber com dignidade os nossos trabalhadores, a nossa população e também os nossos turistas. É um sonho da população de São Luís e a população do Maranhão. Quem aqui não viaja e não frequenta e não vai ao Mercado Central? Vai a São Paulo, o Mercado Central de São Paulo. Vai a Belo Horizonte, o Mercado Central de Belo Horizonte. Vai bem aqui em Fortaleza, o Mercado Central de Fortaleza. E São Luís vai ter também um belo e digno Mercado Central para chamar de seu e se orgulhar. Esse, mais um legado da gestão do prefeito Eduardo Braide, que nos inspira a fazer o que é o certo, a pagar o que deve da maneira correta, e é assim que ele tem sido reconhecido no Maranhão inteiro, no Brasil inteiro, e eu tenho certeza que é assim que ele continuará fazendo a sua gestão, respeitando o que precisa ser respeitado, mas jamais concordando com aquilo que não vem para ser o bem para a população, para a sua população, para a população ludovicense. Dessa maneira, senhor presidente, eram só essas as minhas palavras, justamente para dizer que o que o prefeito Eduardo Braide está propondo é pagar aquilo que é justo e devido. Se a população rodar, se
os ônibus rodarem a sua frota em 80%, ele vai pagar 80%. Se rodar 100%, não tem a menor dúvida de que também ele vai pagar os 100%. E é esse o correto, é isso que a gente tem que defender. Nós precisamos de estar do lado do prefeito Eduardo Braide, o prefeito que está fazendo a história de São Luís ser melhor. Nós precisamos estar do lado de quem defende o povo de São Luís. E o prefeito Eduardo Braide está defendendo o povo de São Luís, ao querer que o serviço seja melhor, que o serviço seja de qualidade e pagar por isso. Nada além disso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Marcelo Poeta. Marcelo Poeta, vereador Marcelo, pela ordem. Doutor Joel, eu quero discordar do senhor, porque quando o serviço é ruim, a gente troca, a gente faz é trocar. A gente não penaliza a população duas vezes, não, porque o serviço é ruim e piora, a gente está penalizando a população duas vezes. A gente tem, o prefeito já tem autorização dessa casa de fazer outra licitação. Então, que faça e não penalize o povo duas vezes. Vereador Jonathan, coletivo Nós, Vossa Excelência tem 10 minutos sem parte, pela ordem, questão de ordem, vereador Astro de Ogum. Senhor presidente, eu pedi questão de ordem, já está chegando a orador, mas eu só queria dizer para o líder do governo, ao vereador Marcelo Poeta, logicamente que a gente tornou ser feito a licitação aqui, a gente emendou a lei, né? Exatamente para dar prazo para o prefeito trabalhar. Agora, se tem 78% de serviço prestado, nessa parte eu concordo, eu acho que tem que pagar os 78%. Né? Se é esse o trabalho que está, você já paga os 78%. Essa parte aí, até que eu concordo, tá bom? Pela ordem, presidente, rapidinho, apenas para dizer ao vereador Marcelo Poeta que sim, essas análises, elas estão sendo feitas para que o processo possa ser concluído, não é simples, é como eu falei na tribuna, é complexo, até apagamento de informações houve, para que Vossa Excelência tenha ideia, e muito obrigado a sempre lucidez do nosso decano, vereador Astro de Ogum. Vereador Jonathan, coletivo Nós. Bom dia, presidente, vereador Paulo Vitor, bom dia ao primeiro secretário, vereador Kleber, bom dia à segunda secretária, a vereadora Rosana da Saúde, todos os colegas vereadores que estão aqui presentes, as pessoas que nos acompanham na galeria da nossa casa, as pessoas que nos acompanham pelo canal do YouTube, aos servidores da nossa Câmara. Presidente, hoje, em nome do coletivo Nós, eu gostaria de pontuar algumas questões aqui do alto da tribuna da nossa Câmara. Primeiro, falar a respeito dessa situação da paralisação do transporte público, que eu acredito que, de fato, é o assunto mais importante que está à tona, à baila, na mesa de negociação. A baila é a cara de Otávio, ele até levantou, que está em vigência, e que eu acredito que nós, enquanto Câmara, e o nosso decano, o vereador Astro de Ogum, já deu o tom, e o nosso líder do governo também alterou o tom, para que a gente possa tomar pé da situação, e enquanto Câmara Municipal, enquanto representantes do povo de São Luís, legitimamente eleitos e eleitas para isso, não podemos nos omitir dessa situação. O transporte público da nossa cidade de São Luís sempre foi e continua sendo o calcanhar de Aquiles em várias gestões da nossa cidade. O vereador Astro de Ogum, ele sempre cita a questão da licitação, porém, eu acredito que, à época, parecia ser a melhor solução para a situação do transporte público da nossa cidade, entretanto, não resolveu esse problema pela forma como as gestões vêm conduzindo essa situação. O coletivo nós compomos a comissão na gestão passada, na legislatura passada, que fez a CPI, a CPI do transporte público. Ali naquela CPI, aos colegas vereadores que não estavam na legislatura passada, ficou provado que existia
um grupo de pessoas que detinham que tinham ali o comando do sistema de transporte público da nossa cidade, uma figura emblemática chamada seu Manuel Cruz, que tinha um gabinete paralelo do comando do transporte público de dentro da SMTT, uma secretaria sem planejamento, uma secretaria que não tem organograma, que não tem pessoal disponível necessário para comandar o transporte público da nossa cidade, quando, inclusive, nós ainda estávamos no processo da CPI, teve uma ventania e levou parte do teto do terminal da Coama. Quem foi lá de bermudinha para resolver o problema foi o dito seu Manuel Cruz, que o dia que veio aqui quase morreu do coração, quando deu de frente com o nosso presidente da comissão, o vereador Chico Carvalho, que ali ainda bem que era de igual para igual pela questão da idade, para depois não dizer que nós estávamos colocando um idoso numa situação vexatória. E ali ele respondeu a vários questionamentos, mas ao final da CPI, o relatório que esta Câmara apresentou, o relatório que foi aprovado, o relatório que foi para o Ministério Público, que inclusive recomendou ao Ministério Público que caducasse, recomendamos à Prefeitura que decretasse caducidade desse sistema de transporte público, que acabasse com essa licitação, que convocasse um novo processo, que a Prefeitura responsabilizasse aquelas pessoas responsáveis pela forma como está, que o Ministério Público tomasse as providências, mas nada foi feito até então. Entretanto, quando o nosso prefeito de São Luís, e aqui eu queria trazer essa lembrança ao nosso líder do governo, o vereador Dr. Joel, e que o nosso decano citou anteriormente, quando o prefeito de São Luís, ele exonerou o ex-secretário de Trânsito e Transporte e nomeou como interino o secretário de Cultura para que ele respondesse também pela pasta de Trânsito e Transporte, quando ele nomeou o Maurício Itapari, ele disse que ele iria para lá com uma missão, a missão de convocar um novo processo de licitação do transporte público, que ele iria para lá com a missão de resolver o problema do transporte público da nossa cidade. E aqui eu trago exatamente algumas pontuações sobre essa situação que nós estamos agora. O secretário Maurício Itapari já está há alguns meses à frente dessa pasta. O prefeito Eduardo Braide continua no comando da nossa cidade há 5 anos, está fechando o 5º ano, mais de 270 ônibus a menos nas ruas de São Luís, milhares de trabalhadores da região da Cidade Operária, Cidade Olímpica, Jardim Tropical, Vila Janaína, Coab, Quatraque, da zona rural de São Luís, amanheceram praticamente sem transporte público na nossa cidade. Estamos falando de mães e pais de famílias que não conseguiram chegar ao trabalho, estudantes que perderam aula, pessoas que, inclusive, não conseguiram ir fazer a prova do Enem ontem. Estudantes que se preparam durante 3 anos. É ali um dos momentos mais importantes na vida de milhares de jovens da nossa cidade de São Luís que não conseguiram ir ao local de prova ontem. E qual é a resposta do poder público? A gente precisa de uma resposta. O prefeito da nossa cidade foi para as redes sociais e ele disse que não tem pagamento de subsídio enquanto não rodar 100% dos ônibus. Agora, tem uma decisão, foi feito um acordo ali no final da greve de fevereiro sobre essa situação. Os 7 diz, os empresários, o que eles falam é que o prefeito está descumprindo a decisão. O prefeito diz que os empresários estão descumprindo a decisão. E, paralelo a essa situação, não sei se boa parte dos colegas tem ciência, mas, doutor Joel, só da empresa 1001, 230 rodoviários foram demitidos. Foram demitidos, colocados para a rua. Trabalhadores e trabalhadoras do sistema de transporte público da nossa cidade.
230 rodoviários ligados à empresa 1001 foram demitidos. Não receberam, inclusive, seus direitos trabalhistas. E ainda tem vários ameaçados de serem colocados para a rua. Alguns trabalhadores estão há 2 meses sem receber salário. E hoje, a empresa Marina entrou em solidariedade, os rodoviários com os rodoviários da 1001, e também amanheceram hoje de braços cruzados na porta da empresa. Eu entendo que a base da prefeitura defende a prefeitura e joga a conta para os empresários. Agora, eu não vou puxar a sardinha nem para A nem para B, eu vou ficar do lado do povo da nossa cidade, do trabalhador e da trabalhadora, que está sendo colocado para a rua, que não está tendo seu salário pago. Como é que fica essa situação? Quem vai pagar essa conta? Quem é que tem a responsabilidade? Se a responsabilidade for da prefeitura, que o nosso prefeito da nossa cidade, que, como disse o nosso líder, é o melhor prefeito da história de São Luís, então que ele haja como o melhor prefeito da nossa cidade, que resolva essa situação. É isso, inclusive, que esses milhares de ludovicenses, que todos os dias utilizam transporte público, aguardam do nosso prefeito, que ele possa resolver essa situação. Vai ser resolvido pagando subsídio? Vai ser resolvido tirando essas empresas, convocando uma nova licitação? Se esses empresários estão indo contra ao que foi decidido na licitação, então que eles sejam punidos por isso. Mas o que não pode é não ser feito nada. O que não pode continuar acontecendo é os rodoviários sendo demitidos, não tendo seus pagamentos dos seus salários, as pessoas não conseguindo ir para o seu trabalho, ir para a escola, sendo impedidas de ir e vir, e essa situação permanecer como está. Isso é que não pode acontecer. E nós, enquanto Câmara, precisamos tomar uma decisão, precisamos acompanhar essa situação e ajudar os rodoviários, ajudar a gestão municipal a resolver essa situação. Por último, eu queria... Eu usei praticamente todo o tempo do pequeno expediente sobre essa situação, porque eu entendo que essa é, de fato, a questão mais importante que nós precisamos tomar de conta, até porque são mais de 600 mil ludovicenses que todos os dias precisam do transporte público. Se essa não é uma pauta prioritária para a cidade de São Luís, então eu não sei qual outra seria. Eu queria aproveitar rapidamente, presidente, pedir a sensibilidade, 2 minutinhos, primeiro para dizer que hoje o governo do estado do Maranhão vai fazer 2 entregas na região da cidade operária. A primeira, o governador vai entregar uma quadra poliesportiva que estava abandonada, que foi reformada pelo governo do estado. Era apenas uma quadra pequena, e o governo reformou através da Sinfra, o nosso secretário Aparício Bandeira, que eu quero parabenizar pela atuação, e o nosso governador reformou aquela quadra e vai entregar à cidade operária hoje uma quadra poliesportiva. Ali, aquela região toda, ela é conhecida como Campo do Kennedy, mas ali não é um campo de futebol, ali vai ser uma quadra poliesportiva que ela não tinha um nome específico, e nós estamos apresentando uma indicação a pedido da comunidade da área da cidade operária para nomear aquela quadra poliesportiva de quadra Lecília Figueiredo. Quem foi Lecília? Lecília foi conselheira tutelar da área da cidade operária, cidade olímpica, da primeira gestão do conselho no ano de 2000. Ela era servidora da prefeitura do CRAS da cidade operária, assistente social, educadora social, lutadora incansável pelo direito das crianças, adolescentes e jovens da área da cidade operária de São Luís, que faleceu no último mês de fevereiro. No dia 21 de fevereiro, véspera de carnaval, Lecília nos deixou neste plano e nós estamos apresentando essa indicação em nome dos moradores da cidade operária, o Conselho Tutelar, os moradores daquela região nos apresentaram essa sugestão e aqui eu peço o apoio dos colegas vereadores que têm atuação na área da cidade operária, colega Gaguinho, que é morador ali também daquela região,
que tem atuação, que nós possamos, Gaguinho, defender juntos essa indicação para o nome dessa quadra. Quero parabenizar muito o nosso governador por ter feito aquela obra que vai atender ali a nossa comunidade. Quando a gente tem briga de facção, tiroteio na região da cidade operária, a resposta que a gente entrega do governo para a nossa comunidade é política pública, é quadra, é espaço decente para o nosso povo utilizar, e é isso que a gente acredita que a nossa comunidade merece. E ali um pouquinho mais na frente, na Vila Zeni, o nosso governador reformou também uma praça que antes era só uma caixa d'água. Essa caixa d'água foi demolida e vai ser entregue hoje uma praça, a Praça da Vila Zeni, ali naquela comunidade, que nós também, na legislatura passada, já havíamos apresentado uma indicação ao governo para ser reformada aquela praça. O nosso governador atendeu, acredito que estará presente lá o secretário municipalista do nosso governo do Estado, o secretário Orleans Brandão, que vai fazer essas entregas, e nós estaremos lá, com certeza, para parabenizar o nosso governador, parabenizar o secretário Orleans por essas importantes entregas para a nossa cidade operária, para a nossa cidade de São Luís. Então, sobre essa quadra, e a gente vai protocolar essa indicação, eu vou pedir a substituição da que está em pauta, inclusive ela já tem número, já está protocolada no gestor, para que a gente possa, então, fazer essa homenagem para a Lecília, dessa entrega que será hoje à tarde. Sobre o título para Lula, eu vou deixar para falar nos próximos dias, até porque eu acredito que é a Câmara que vai ter essa grande honra de homenagear o maior presidente da história do nosso país, o único eleito 3 vezes, e já vai ser reeleito pela 4ª vez, quem for desopor que se esfarele. É isso, bom dia, tenhamos uma excelente semana. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Vereador Marquinhos, Vossa Excelência tem 10 minutos sem parte. Questão de ordem, vereador Joel, logo em seguida, vereador Astro Diogun. Só rapidamente para o vereador Jonathan, eu queria perguntar para ele, vereador, Vossa Excelência sabe quantos meses o subsídio está atrasado? Porque Vossa Excelência falou ali que tem 2 meses, uma empresa com 2 meses de salário, isso. E quantos meses de subsídio estão atrasados? Pois é, está atrasada apenas a parcela que venceu agora, atrasada entre aspas, né? Não foi paga integral, apenas a parcela que venceu no início de novembro. Então, não tem como justificar atraso dos rodoviários e não repasse ou culpa da prefeitura. A culpa é da gestão empresarial mesmo. Obrigado. Presidente, só rapidamente pontuando a questão do nosso líder do governo, eu concordo, inclusive, com o entendimento de Vossa Excelência, que o atraso no pagamento do subsídio não acarrete o atraso no pagamento dos trabalhadores. Eu entendo que se, como disse o nosso líder do governo, se essas empresas ganharam a licitação, elas dizem que elas têm condição de manter o sistema funcionando, de manter o transporte público funcionando. Por isso que, inclusive, eu disse que cabe à prefeitura da nossa cidade, se as empresas não estão cumprindo com o contrato, que a nossa prefeitura ela tome alguma providência. Então, que essas empresas sejam multadas, que elas sejam afastadas, que seja feito um novo contrato, que não pode, e eu reafirmo, é a população e os trabalhadores pagarem essa conta. Do Marquinhos, você tem 10 minutos sem parte. Pela ordem, presidente. Vereador Marquinhos, o senhor me dá 10 segundos, por favor. É só para deixar aqui registrado que o fato de continuar ainda essa mesma questão de dar um título de ludovicense para Lula, como eu vou pegar a frase do vereador Astro Diogun, quando ele diz que é inadmissível você tentar defender o indefensável. Lula ser honrado com o título de cidadão ludovicense, depois de frases, eu vou só citar frases, como graças à natureza, graças a Deus que a natureza criou o coronavírus. O homem, quando bater, não deve bater em casa, na mulher, deve bater fora de casa. E também, por último, uma frase assim que marcou a história do nosso país. O traficante é vítima do usuário. É essa pessoa que merece honra dessa casa. Eu não posso acreditar que falta senso para que essa casa entenda que nós não podemos honrar um cidadão que tem esse comportamento dentro do nosso país. Era só isso. Muito obrigada. Quero cumprimentar
todos e todas que estão presentes, nossos queridos colegas, amigos, irmãos vereadores e vereadoras. Quero, de maneira muito especial, cumprimentar a imprensa, a galeria. Ali, quero cumprimentar a galeria na pessoa do Kerlisson, da irmã Luciana. Quero cumprimentar a presidência da Câmara, a primeira secretaria e a segunda secretaria. Senhores e senhoras, na semana passada eu anunciei que viria a esta tribuna dar respostas a algumas questões que foram levantadas aqui a meu respeito, mas eu dei resposta. Infelizmente, a resposta, no dia da minha fala, o presidente da casa não estava presente, o presidente Paulo Vitor, mas o vereador Beto estava, depois me procurou, pedindo para dialogar, para pacificar. E, em seguida, também, o presidente da casa, o vereador Paulo Vitor, me solicitou entendimento, diálogo, que ele está disposto a ter paz, a dialogar com equilíbrio. E aqui nessa manhã eu quero dizer aos senhores que eu sou um homem, eu não carrego mágoas, ódio, rancor, sentimento nenhum desta natureza. Eu sei que, como cristão, eu não sou perfeito, mas eu tenho me esforçado dia após dia para me tornar uma pessoa melhor. E uma coisa eu sei, eu tenho plena convicção que tudo que se planta nesta vida se colhe. Toda semente que se semeia, seja ela boa ou má, seja ela qual for, uma hora você vai colher. Esta é uma lei da natureza. E vereadora Flávia Berthier, nós estamos vivendo uns dias difíceis. E a senhora, como uma mulher cristã que lê a palavra de Deus, que conhece um pouco da palavra de Deus, e não só a senhora, mas outros colegas aqui, sabe que nós estamos vivendo uns dias difíceis. E dias que o céu e a terra pode passar, mas essa palavra ela não vai deixar de ser cumprida, vírgula por vírgula. Aqui está o manual do homem, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Criador dos céus e da terra. E aqui está Apocalipse, no capítulo de número 18, se eu não estiver equivocado, diz, no final, diz claramente, que quem é sujo se sujará mais, e que quem é limpo se limpará mais. E nós estamos vivendo um momento, um período, que o certo, para muitos, é errado. Que o correto, para muitos, é errado. Que você fazer o certo, às vezes, para uma parcela da sociedade, acaba que você está fazendo o errado. Ou seja, a inversão de valores. E aqui eu quero trazer uma pauta, um tema, que talvez, para muitos, este tema, ele seja um tema espinhoso. Antes de eu pontuar duas questões importantes que eu tenho que falar. O tema que é a violência na nossa cidade, no nosso país, a criminalidade. O que o Brasil tem vivido, vereador André Campos, os últimos 2, 3 anos, com relação ao que diz respeito
a criminalidade, a marginalidade, o aumento do tráfico de droga, aumento das organizações criminosas, das facções que têm comandado esse país e principalmente as grandes capitais, os grandes centros urbanos. E aí, vereadora Flávia Berthier, quando a senhora fala a respeito do atual presidente, ele abre a porta. Lembra que ele falou uma certa ocasião que não pode se prender o menino que rouba um celular só para tomar uma cervejinha? Lembra? Lembra que agora, na última fala dele, ele disse que quem é vítima são os traficantes, que os vilões são os usuários. Enfim, isto é uma inversão de valores, fortalecendo o crime. Tem comunidades aí que você não consegue entrar certas horas do dia e da noite, porque o tráfico de droga, as facções estão todas preparadas, querendo saber quem entra e quem sai, fazendo atrocidade, matando pais e mães de família, roubando. E isso nós não, sociedade de bem, nós não podemos aceitar isso como uma normalidade, de hipótese alguma. Houve aquela operação lá no Rio de Janeiro, infelizmente foram 121 vidas lá que foram mortas. Mas por que morreram? Porque enfrentaram o Estado, enfrentaram o sistema. E a polícia, ela não pode subir para um embate desse com buquê de flores, com rosa, que vai pegar chumbo. Como morreram 4 policiais, 4 pais de famílias. Aqui eu me lembro que um de Chapadinha estava lá na operação. Olha o apelido dele, Mata Rindo. Mas essa turma é a vítima. O homem de bem, o trabalhador, que paga os seus impostos, ele não é por Lula. A vítima, ele é o vilão. A vítima é que anda por aí com um fuzil, com uma pistola, botando regras, aterrorizando, matando, roubando, fazendo coisas ilícitas. Para eles, essa turma é a vítima. Ou seja, vereadora, meu querido vereador Douglas, há uma inversão de valores muito grande. E aqui eu quero abrir um parêntese para fazer uma reflexão. A América Latina está reagindo a esse processo. Você tira ontem pela eleição no Chile, a direita vai ganhar a eleição lá. Você vê lá no México o que aconteceu. A população, a juventude indo para a rua protestar porque não aguenta o terrorismo, querer comandar um país, tomar de conta. Isto é inaceitável. O poder judiciário do Brasil, o poder legislativo e o poder executivo precisam de mãos dadas trabalhar para avançar, para melhorar essa situação, para resolver este problema. E aqui eu quero fazer uma fala aqui rápida. Existe na Câmara Federal um projeto que está sendo presidido pelo deputado federal Aloysio Mendes, que é a PEC 18, que é uma PEC que trata do sistema hoje, que nós estamos vivendo, da legislação hoje, que se vive hoje. E aí também tem uma PL antifacção, tramitando no Congresso Nacional. Que eu acredito que depois que essa PL e que esta PEC
for aprovada, vai ser mais rigoroso as penalidades para quem vive neste mundo do crime. E eu falo isso aqui, presidente Paulo Vitor, eu tive a oportunidade de ser marginal, eu tive a oportunidade de ser traficante, eu tive a oportunidade de ser usuário de droga, porque eu nasci, basicamente me criei num ambiente, numa periferia, que tinha muito disto, mas eu não quis aceitar esta vida, eu não aceitei este caminho, eu preferi viver de outra forma. Então esse não é o único caminho que se tem para viver. E aí um tempo desse atrás, eu abordei 3 crianças no meu bairro, na Rua do Cajueiro, elas brincando na rua, e eu perguntei para elas que quando elas crescessem, o que elas queriam ser da vida. Todas as 3 me disseram que queriam ser traficantes. Por quê? Porque no fulano tinha carro, tinha moto, e tinha isso e tinha aquilo. Infelizmente, isto está sendo normalizado. Nós, sociedade civil, nós, poder legislativo, nós, povo de bem do Brasil, precisamos reagir. E aqui eu quero parabenizar o deputado Aloysio Mendes pela sua firmeza, pela sua postura firme na presidência desta PEC. Ele, junto com os outros colegas deputados que compõem essa comissão que está presidindo a PEC 18 e a PEC antifacção. Eu, enquanto cidadão, enquanto vereador, externo meu total apoio, porque nós precisamos mudar essa realidade. Não dá para a gente viver refém. Hoje, se pega o ônibus aí de noite, é arriscado você ser abordado e ser morto dentro dos ônibus, por causa de um celular, por causa de 10, 20 reais, na rua, em qualquer canto. O crime tem aumentado, o fornecimento de armas. Então, nós precisamos combater isto. E aqui eu quero parabenizar o nosso querido governador Carlos Brandão, porque tem entendido que precisa mudar e tem investido maciçamente no sistema de segurança pública do Maranhão, tem investido em equipamentos, agora vai fazer mais concurso para colocar mais homens da polícia na rua, tem reformado delegacias no Maranhão todo, tem equipado viaturas, tem preparado a nossa brilhosa polícia militar e polícia civil. Então o governador do Maranhão está trabalhando, está investindo maciçamente para combater esse sistema. E ele tem dito que no governo dele será uma das pautas prioritárias, combater o narcotráfico, combater o tráfico de droga, combater as facções, porque nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar refém, nós não podemos ficar com medo de sair de casa, da nossa família, você ir na igreja, no mercado, na feira, em qualquer lugar, e ser abordado, ser assaltado e, às vezes, perder a sua própria vida. Então, o governador Carlos Brandão está de parabéns, espero que ele continue firme com o sistema de segurança pública do Maranhão, atuando, combatendo, enquadrando, tirando esses criminosos da rua, porque nós precisamos viver num estado de paz, as nossas famílias. E aqui, só para finalizar a minha fala, para concluir, quero aqui também dizer que a criminalidade é uma série de fatores que gera, que impulsiona para o mundo do crime. Falta de oportunidades, falta de educação de qualidade, uma série de fatores. E eu falo isso porque eu moro numa comunidade humilde, e a gente vive isso na pele. Que o governo também possa estar criando oportunidades para também estar investindo nos nossos jovens, para não deixar os nossos jovens serem refém do tráfico, do criminoso, do traficante, lá na ponta. E aqui, quero aqui ressaltar, o deputado federal Pedro Lucas Fernandes é um dos deputados que tem trabalhado firme para se implantar aqui no Maranhão a exploração
do petróleo. Na semana retrasada, aqui a Petrobras esteve aqui no Porto, junto com toda a sua estrutura, inclusive o governador esteve lá, e estão fazendo estudos para começar, acredito eu, que a partir do próximo ano, meu querido vereador Joel, líder, nosso grande líder do governo aqui, para começar a exploração de petróleo aqui no Maranhão. Isso vai gerar mais de 70 mil empregos. Isso vai fazer nossa economia, vereador André Campo, aumentar quase 15 bilhões de reais por ano. Vai gerar oportunidade e, com isso, também é uma ferramenta que se tem para combater a desigualdade social, para combater o crime, a violência lá na ponta. Então, quero aqui parabenizar o deputado Pedro Lucas Fernandes, que tem se destacado hoje no Congresso Nacional, é líder de um blocão que é composto por 275 deputados federais. O maior bloco hoje parlamentar no Congresso Nacional é liderado pelo colega, pelo meu amigo e irmão, deputado federal Pedro Lucas Fernandes, que tem usado a sua força, a sua influência para ajudar politicamente o Estado do Maranhão e ajudar o nosso governador Carlos Brandão continuar governando com altivez, com autonomia, com força, entregando resultado para a população do Estado do Maranhão. Parabéns, meu querido governador Carlos Brandão, parabéns, meu querido amigo e irmão, deputado federal Pedro Lucas Fernandes, pelo trabalho no Congresso Nacional, e ao deputado federal Aloysio Mendes, pela coragem que está conduzindo a PEC 18, que é uma PEC que trata da segurança pública do nosso país, que vai ajudar muito. Meu muito obrigado, que Deus nos abençoe e nos ilumine e nos guarde. Peguei pela ordem da agora, presidente, e respeitei os oradores, né, porque eu já fui orador hoje, mas é só para usar a tribuna, é o caso do vereador Jonathan. Três coisas. A caixa d'água que você falou da Praça da Zeni, eu que consegui a demolição dela. O nome que você propõe lá para a quadra é merecedor, merece todo o apoio. Eu conheci o trabalho da Lecília, é espetacular. A proposta do título cidadão, do presidente Lula, tem todo o meu apoio. A política ela tem essa dinâmica, né? Eu não rompo com os meus ideais, como eu também não peço para ninguém romper com os seus. Respeito todo mundo. Agora, vejo o discurso também nesse momento, aonde muita gente tem que entender que o candidato do governador do Maranhão se chama Lula, né? Aí, não sei, me lembrou muito o filme Ben-Hur, né? Quando o cara vai lá, né, está condenado nas galeias, né, vai lá e salva o cônsul, né? E aí ficou numa situação difícil para o imperador. O cara fez o que fez, mas salvou meu cônsul, né? E aqui o que acontece? Nesse momento, o Lula apanha bastante, né, na tribuna de uma pessoa que o governador do Maranhão apoia, né? E Lula tem apoiado o Maranhão em muita coisa, né? Principalmente agora, eu acho que a salvação do transporte público, presidente, eu acho que vem através do Lula, né? São mais de 4 bilhões para investir no transporte público da capital. Então, eu quero parabenizar mais uma vez o governador Brandão por ter esse apoio do presidente Lula, que é um dos maiores presidentes que o Brasil teve. Não sou contra Bolsonaro, não sou contra ninguém, acho que ele merecia mais respeito, o presidente Bolsonaro, entendeu? Mas, nesse caso aí, fica ruim, né? Bate no presidente do governador. Uma questão... Por favor. Cedida. Restando antes da Só questão, questão de ordem, gratidão pelo seu pronunciamento, vereador Marquinhos, sobre a ordem, né, que não é uma questão que a gente tem que fugir sobre a consideração e a pauta do respeito aqui na Casa Legislativa. Vossa Excelência mencionou sobre a conversa com o vereador
Beto, eu mesmo lhe procurei para que a gente pudesse conversar e pacificar o diálogo aqui na Casa Legislativa. Eu agradeço pela sua ordem de decência em poder ratificar e deixar registrado isso nos anais da Casa, assim como também manter a comunicação ativa para que este processo eleitoral, que é o que se avizinhou as ações ásperas e falas ásperas, que eles fiquem para o momento certo. Muito obrigado, eu só espero, presidente Paulo Vitor, que Vossa Excelência, como magistrado e que representa os 30 colegas, independente do seu posicionamento pessoal, enquanto vereador, que Vossa Excelência respeite as divergências. Porque, assim, eu estou colocando isso de forma muito tranquila. Às vezes que eu me posicionei é porque eu não consigo ver um presidente de um poder, nem do Tribunal de Justiça, nem na Câmara Federal, nem da Assembleia Legislativa, se posicionar fora, porque se torna o magistrado. Quando ele se expõe, direcionado a um projeto pessoal, ele esquece que ele preside um poder, que tem toda uma liturgia, que tem todo um processo. Então, com todo respeito, você tem total liberdade de apoiar, de ajudar, e eu respeito. Agora, existe uma liturgia do cargo que Vossa Excelência exerce. E é esse respeito que eu tenho cobrado de Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem me dito que vai ponderar. E a resposta para o Astro, para o decano da casa, eu não subi naquela tribuna ali para mentir. Se qualquer palavra que eu falei ali, vereador Astro, não for verdade, Vossa Excelência tem total liberdade de exigir de mim reparo e eu vou lá corrigir. Porque o que eu falei a respeito do Lula não é segredo. O teu presidente, ele é a favor do marginal que rouba um pai de família um celular para tomar uma cervejinha, e isso pode causar a morte de um cidadão de bem. O seu presidente deu uma falou, discursou, dizendo que os traficantes do Brasil é vítima dos usuários. Então, o que Vossa Excelência falou, questionou, eu não estou aqui, Brandão sabe que ele conta comigo para que der e vier. Conte comigo. Agora, não faça conta comigo de hipótese alguma para levantar a bandeirinha de seu Lula. Nem morto. Eu nem morto. Se eu morrer e nascer e viver, Lula nunca mais terá o meu voto, o meu apoio. Respeito vocês, respeito a casa, respeito cada colega. Agora, e o meu governador, Carlos Brandão, tem o meu apoio para que der e vier. Agora, não conte comigo, em hipótese alguma, para fazer graça para Lula, principalmente esse Lula de hoje que está aí, falando da forma que está falando, agindo da maneira que está agindo. É inadmissível, inaceitável que um presidente da República venha dizer que um traficante que fomenta assassinatos, fomenta o crime, é vítima do pobre usuário de droga. É inaceitável. O Lula era para pegar uma surra por causa disso. Adivinha quem liberou a venda de arma? Presidente, ainda tem algum orador inscrito? Nós temos um orador, nós estamos perto do meio-dia, temos o vereador André Campos para fazer uso da tribuna. Então, se o senhor me permite 30 segundos, eu queria só pontuar alguma coisa, porque eu acredito que é muito vazio quando fica falando do nosso presidente Lula só de frases descontextualizadas, como se o governo do nosso presidente se resumisse a isso. Mas só esse ano, para a nossa cidade de São Luís, o presidente Lula está investindo 237 milhões na expansão da litorânea, entregou mais de 2.500 computadores para as escolas, só em São Luís, vai investir 500 milhões em saneamento básico, a expansão do Porto do Itaqui, criação de centros esportivos comunitários, além de 3.000 casas lá do residencial Minha Casa Minha Vida do Mato Grosso, que será entregue ainda nesse ano, com a presença do nosso presidente Lula. Isso é moradia para mais de 12 mil pessoas em um único residencial, que é a quantidade da população de mais de 100 municípios do nosso estado do Maranhão. E, por último, e já passo a falar para o colega André Campos,
Basta a gente lembrar, por exemplo, de orçamento para mobilidade na nossa cidade, que o governo federal vai encaminhar para São Luís, para os cofres da prefeitura, 1 bilhão de reais só para a mobilidade da nossa cidade. É isso que a gente tem que levar em consideração. É o governo federal, o presidente Lula, que está mandando dinheiro público para a nossa cidade de São Luís, que inclusive contribui muito para que a atual gestão ela consiga atuar, o que a gestão anterior não teve no desgoverno passado. Presidente, bota o grande expediente aí. Presidente, pela ordem. É só para dizer que esse governo que tem essa gestão tão maravilhosa está devendo hoje o Brasil 9 trilhões de reais, quando o presidente Bolsonaro deixou em caixa 54 bilhões positivo. Então, essa conta realmente ela não bate. E para nós, que somos defensores das nossas pautas, como Deus no centro de tudo, família é prioridade, patriotismo é respeito, é consideração, justiça é prioridade. Quando nós vemos um discurso como esse, defendendo porque vem 1 milhão para isso, 2 milhões para isso, não sei quantos milhões para isso, e nós vemos a defesa de um presidente, como o vereador Marquinhos acabou de dizer, um presidente que defende o traficante e condena o usuário, é inadmissível, torna-se realmente indefensável uma questão como essa. Não tem defesa. É inadmissível nós ouvirmos de um parlamentar a defesa de um presidente que tem um comportamento inadequado nessa nação. Que Deus salve o Brasil. Inadmissível é defender Adivinha quem está o presidiário em casa. Sem nenhum, Adivinha que... Vale a pena lembrar, sem nenhum crime de corrupção. Já no caso teu, só tem crime de corrupção. O meu não foi... Adivinha quem está... O meu foi perseguido por um sistema, refém de um sistema, sequestrado político. O teu não. Descondenado. Adivinha o único que não se reelegeu. Com a palavra o vereador André Campos, você tem 10 minutos à parte. Há tempo que eu convoco... Eu vou encerrar aqui só por respeito ao André Campos, mas ainda continuar a defender, sinceramente, para mim, é muito complicado, porque o Lula ele foi descondenado por simplesmente estar na jurisdição errada. Somente isso, não é porque não teve o crime, não. Foram 3 mil provas, 60 delações, dezenas de prisões. E hoje está como presidente da República. Foi assim que o sistema quis. Antes da fala do vereador André Campos, eu deixo registrado e acolho a fala do vereador Marquinhos. Muito obrigado, inclusive, pela sua citação em relação a esta pauta que se avizinha aqui, a eleição da mesa diretora e o que a mesa compete. Muito obrigado também pela decência e ordem. Tenho fé em Deus que nós encontraremos o melhor caminho e que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela acolhida. Vereador André Campos, Vossa Excelência, 10 minutos. É tempo que eu convoco a secretária Clara Gomes para ocupar a presidência da casa e o vereador coletivo Nós para ocupar, vereadora professora Magnólia para ocupar a primeira secretaria. Toda a honra e toda a glória sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo. Presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, galeria, imprensa, servidores dessa casa. Antes de adentrar aqui o assunto que me traz à tribuna, eu queria de pronto fazer uma sugestão à comissão especial que está reformulando o regimento dessa casa para aprimorar o nosso debate, para a gente produzir mais para a cidade e seguir o rito regimental. Eu sugiro, vereador Astro, que a gente coloque o pequeno expediente que seja misto entre o pequeno e o grande expediente, porque nós estamos desprezando aqui e desconsiderando um momento importante da discussão do parlamento, que é o grande expediente. E assim que termina a ordem do dia, os vereadores não ficam mais na casa, os vereadores se retiram após a ordem do dia. E está fazendo com que o pequeno expediente se estenda bastante, com esses pedidos de pela ordem, que na verdade não é uma questão de ordem, pedem questão de ordem, na verdade é pela ordem, e fica protelando o pequeno expediente de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, que a partir de agora é o parlamento, mas o parlamento é regido pelo regimento, e que para a gente não atropelar o regimento, a gente atualize o regimento. Vamos aumentar o pequeno expediente de 10 para 20 minutos, e com direito à parte
exatamente para extinguir pela ordem, essa questão de ordem após a fala de cada parlamentar, porque o que acontece é o parlamentar sobe aqui no pequeno expediente e ele deixa a tribuna. E assim que o presidente concede um pela ordem, há um contraponto à fala de quem está aqui. E quem está aqui desce e não tem oportunidade de replicar o que foi dito. E aí fica um debate de pela ordem, questão de ordem, e eu acho que está atrasando, apesar de ser um parlamento, as discussões da casa. Eu acho que ou a gente faz um consenso e deixa as discussões e a gente permanece na casa até o grande expediente, ou a gente extingue do regimento de uma vez por todas o grande expediente e traz o grande para o pequeno, vereador Astro. E aí os debates vão ficar mais qualificados e dentro do regimento, e a gente não fica, cada sessão aqui, atropelando o nosso próprio regimento e desrespeitando a nossa lei, que é a lei que rege aqui as sessões da casa. Mas agora, vindo para meu verdadeiro motivo que me traz à tribuna, e pesquisei bastante antes de subir, discuti com o nosso líder ali, o vereador Joel, a respeito do que a gente vive há alguns dias na cidade de São Luís, que, na verdade, não é uma greve do serviço público de transporte, é uma paralisação de uma empresa que reclama do repasse do subsídio, e o prefeito Eduardo Braide fala que só vai pagar na totalidade quando o ônibus estiver rodando na sua totalidade 100%, e isso prejudica a população como um todo. E aí eu fui buscar o que nós aprovamos e autorizamos nessa casa há quase um ano. E discuti antes com o líder, o vereador Joel, porque eu não gosto de subir essa tribuna sem ter o respaldo necessário, e cheguei à conclusão, vereador Astro, duas situações. A primeira, vereador Joel, é que eu vou discordar em parte de Vossa Excelência, apesar de todo o respeito e consideração e admiração que tem por Vossa Excelência, quando fala que o prefeito Eduardo Braide é um grande gestor. Ele é um bom gestor. É um bom gestor, e eu reconheço que ele é um grande influência digital. Por conta que nós autorizamos há quase um ano que ele realizasse essa licitação. Porque só se fala de licitação nessa casa quando se tem greve. Só se fala de licitação quando a população fica prejudicada lá na ponta. O prefeito Eduardo Braide já completa aí 5 anos de gestão. Pegou a cidade da forma que está no transporte público e piorou a situação. Piorou porque aumentou o subsídio. Aumentou o repasse público, de dinheiro público, para um sistema falido. E a gente reconhece que é falido, e por isso nós autorizamos e estamos esperando até o presente momento a nova licitação, que é o que São Luís merece, que é o que ele prometeu fazer e não fez. São Luís avançou muito, vereador Astro, e diga-se de passagem, muito pela ajuda do governador Carlos Brandão, que eu sempre digo aqui que existe uma parceria informal entre o prefeito Eduardo Braide e o governador Carlos Brandão, porque o governador tem trabalhado muito em São Luís, e esses louros, esses créditos, acabam caindo para o prefeito Eduardo Braide. Quando o governador Carlos Brandão adentra uma comunidade que leva 4, 5 quilômetros de asfalto, às vezes a comunidade pensa que é o prefeito Eduardo Braide que está fazendo, mas não é, o governador Carlos Brandão que está fazendo. As UPAs da capital atende quase 80% das nossas emergências, a emergência de virose, está com febre, está com diarreia, ninguém vai para socorrão, vai para as UPAs, e é bancado pelo governo do estado, isso ajuda diretamente a cidade de São Luís. O governador está fazendo as 2 maiores obras viárias da história da capital e está ajudando a mobilidade. E entre dezenas e dezenas de obras, que eu não vou citar mais aqui, mas que eu conto mais em afirmar, dessa parceria e dessa transformação da realidade de São Luís, muito tem a mão do governador Carlos Brandão. Não é o Eduardo Braide que está fazendo sozinho em São Luís, não. Reconheço que ele é um bom gestor, avançou muito, resolveu alguns problemas críticos da cidade, mas alguns outros ainda está por resolver, e esse é a questão do transporte público. E o que me traz hoje à tribuna, com preocupação e com gravidade, para mim, ao meu entender, vereador Joel, é o ato, mais uma vez, que o Braide comete, presidente Clara, de improbidade administrativa, porque a autorização que nós demos para o Braide de contratar excepcionalmente, emergencialmente, operadores de tecnologia de transporte credenciada através do projeto de lei que ele encaminhou para cá,
era apenas para fazer o pagamento do transporte alternativo em momentos de greve, em momentos de dificuldade do transporte público. E ele, e aqui eu não sou contra, ele fez uma medida emergencial para não prejudicar os estudantes que fariam a prova ontem do Enem, assim como o governador também colocou no semi-urbano, e fez esse pagamento, essa inscrição temporária ali, rápida, e, ao meu ver, de encontro à lei. A lei não permitia que ele fizesse isso ontem, é improbidade administrativa. No entendimento do vereador Joel, que eu respeito, a lei permite em caráter de greve. Se você entender que essa empresa 1001, que está com algum problema pessoal aí, essa briga pessoal dela com o prefeito, se essa empresa for formalizada greve de verdade, vereador Joel, eu peço hoje aqui na tribuna para o prefeito, se esse for o entendimento dele, que a partir desse momento autorize o pagamento do transporte aplicativo para toda a população. Porque o que nós autorizamos no momento foi que toda a população que se sentisse prejudicada teria o direito de fazer o cadastro do sistema 99 e utilizar o Uber. Então, se nós estamos, nesse momento, vereador Astro, vivendo um período de greve do transporte público, a lei autoriza o prefeito Eduardo Braide de dar Uber para toda a população. E não só ontem, para os estudantes do Enem. Caso ele não faça isso e utilize somente a situação de ontem, é claramente cometimento de crime de improbidade administrativa que cabe afastamento imediato do prefeito Eduardo Braide. Não estou aqui para pedir o afastamento dele, estou levantando essa questão porque, muitas das vezes, quando os projetos vêm para essa casa, a gente é contraposto contra a população, se joga no nosso colo projetos de urgência e de emergência e bota a opinião pública para jogar contra a Câmara Municipal, para que a gente aprove a toque de recolher, como foi esse caso aqui, para não prejudicar a população. Então, nesse momento, prefeito Eduardo Braide, eu lhe peço, não prejudique a população de São Luís, libere aplicativo para toda a população, enquanto Vossa Excelência não resolver o problema da empresa 1001. Foi isso que nós autorizamos para Vossa Excelência, e é isso que nós vamos cobrar de Vossa Excelência, para Vossa Excelência continuar sendo esse bom gestor e ter o respeito da Câmara, que desde o começo dessa legislatura, em todos os momentos, essa Câmara esteve ao lado do prefeito Eduardo Braide, aprovando todos os projetos de forma célere, urgente, da forma que ele encaminhou para essa casa. Mas também nós não vamos aceitar que, nesse momento, o que nós aprovamos, Vossa Excelência agora não cumpre. Vossa Excelência que pediu, foi Vossa Excelência que criou, então faça o favor de cumprir com suas obrigações como prefeito de São Luís. Esse é meu recado direto ao prefeito Eduardo Braide. Obrigado, presidente. Senhora presidente, mais uma vez eu peço pela ordem, né? Apesar do vereador que termina de fazer um discurso com muita lucidez, aproveito para parabenizá-lo, que realmente isso é realidade, né? Já discutimos isso várias vezes, né? Agora, sobre a questão dessas mudanças, antes de Vossa Excelência chegar nessa casa, a gente ocupava muito mais tempo. Sabe discutindo o quê? Requerimentos. Cada requerimento tinha discussão, às vezes, de 30 minutos, para você ter uma ideia. Então, eu acho que essa ordem que se pede, às vezes a gente está usando com muito mais rapidez do que a discussão do requerimento. Era isso que eu queria colocar, parabenizando Vossa Excelência por defender a população e dizer para o senhor Braide, resolve o problema do transporte público, e aí, realmente, o negócio vai ficar maravilhoso. Ok? Ordem do dia. Sessão ordinária número 97. Projetos de lei 210-25, de autoria do vereador Dr. Joel, PSD. Dispõe sobre a instituição da campanha municipal de orientação, prevenção e conscientização para a redução da mortalidade materna no município de São Luís e da outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em redação final.
183-25, de autoria do vereador Marcelo Poeta, PSB, dispõe sobre a implantação de tecnologia de coleta biométrica em maternidades públicas e privadas do município de São Luís para a vinculação de biometria nos recém-nascidos às das mães e da outras providências. Em segunda discussão, segunda votação, vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado em redação final. 163-25, de autoria do vereador Edson Gaguinho, PP. 168-25, de autoria da vereadora Rosana da Saúde, Republicanos. Dispõe sobre o laudo médico que ateste diabetes mellitus tipo 1, DM1, tenha prazo de validade indeterminado no âmbito do município de São Luís. Em pauta. 172. Ai, desculpa. A Flávia. Não, ela não falava da Flávia, ela está lendo da Flávia. Ela voltou Marcelo, depois ela voltou. Você está lendo da Flávia agora, né? Não. Rosana da Saúde também leu. Eu li Rosana da Saúde. Certo. Em primeira discussão, primeira votação, vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado e indo cumprir interstícios. 234-25, de autoria da vereadora Flávia Berthier, PL. Em pauta. 172-25, de autoria da vereadora Clara Gomes, PSD. Dispõe sobre a criação da política municipal de fomento aos estudos e à pesquisa para subsídio ao enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes e da outras providências. Em primeira discussão, primeira votação, vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado e indo cumprir interstícios. 266-25, de autoria da vereadora professora Magnólia, União Brasil. Dispõe sobre o Dia Municipal do Líder Comunitário e da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado e indo cumprir interstícios. 260-25, de autoria do vereador Raimundo Júnior, Podemos. Institui a política de combate à intolerância religiosa no ambiente escolar, no âmbito do município de São Luís e da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado e indo cumprir interstícios. 267-25, de autoria do vereador Kleber Verde Filho. Em pauta. 331-25, de autoria do vereador Fábio Macedo Filho, Podemos. Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de crachá de identificação por seguranças que prestam serviços em casas noturnas, bares e restaurantes no município de São Luís e da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado e indo cumprir interstícios. 396-25, de autoria do vereador Paulo Vitor, PSB, dispõe sobre o incentivo fiscal ao trabalho da pessoa com deficiência e da outras providências. Encaminhado às comissões de Justiça, Assistência Social e Orçamento. 403-25, de autoria do vereador Andrei Monteiro, PV, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmaras de segurança nas escolas e creches públicas do município de São Luís e da outras providências. Encaminhado às comissões de Justiça, Educação e Orçamento. 404-25, de autoria do vereador André Campos, PP, dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para contribuintes de ISSQN que financiar projeto cultural no âmbito do município de São Luís e da outras providências. Peço à segunda secretária que faça a contagem do quórum presente. Vossa Excelência, vereadora Clara Gomes, vereadora Magnólia, vereador Jonathan, do Coletivo Nós, vereador André Campos, vereador Garcês, vereador Marlon, vereador Andrei Monteiro, vereador Otávio, vereador Dr. Joel, vereador Douglas, vereador Marquinhos, vereador Coletivos Unidos, vereador Fábio Macedo, vereador Marcelo Poeta. 15 vereadores. Verifica se tem algum vereador no corredor, por favor. Tá aí.
Tá votando? Então, onde é que eu falo? Otávio sou eu. Falta encaminhar essa daqui, tá? Eu já fiz a leitura, só falta encaminhar. Projeto 404, encaminhado às comissões de Justiça, Cultura e Orçamento. 446-25, de autoria do vereador Otávio Sueiro, PSB. Altera a razão social da entidade declarada de utilidade pública pela Lei número 6.095, de 4 de julho de 2016, de Instituto Educacional Castelo Branco, IECB, para Instituto Beneficente Albino Soeiro, IBAS. Encaminhado à Comissão de Justiça. 459-25, de autoria do vereador Rômio Amin, Coletivo Unidos, PRD. Declara de utilidade pública ao Instituto Redenção e dá outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça. 475-25, de autoria do vereador Aldir Júnior, PL. Considera de utilidade pública a Liga Amigos do Futevôlei do Maranhão. Encaminhado à Comissão de Justiça. Projeto de Decreto Legislativo 3225, de autoria da vereadora Flávia Bertier, PL. Em pauta. 3325, de autoria da vereadora Flávia Bertier, PL. Em pauta. 4925, de autoria da vereadora Thay Evangelista, União Brasil. Encaminhado à Comissão de Justiça. Dispõe sobre a outorga de medalha de mérito legislativo Simão Estácio da Silveira, a senhora Capitã Camila Santos Bispo Pereira e dá outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça. 5125, de autoria do vereador Wendel Martins, Podemos. Dispõe sobre a outorga da medalha de mérito legislativo Simão Estácio da Silveira, a senhora Vânia Monteiro de Santana, e dá outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça. 5225, de autoria do vereador Wendel Martins, Podemos. Dispõe sobre a outorga de medalha de mérito legislativo Simão Estácio da Silveira ao tenente-coronel Fábio Aurélio Saraiva Silva, e dá outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça. 5325, de autoria do vereador Marlon Butão, PSB. Dispõe sobre a outorga de medalha de mérito legislativo Simão Estácio da Silveira ao senhor Bernardo de Jesus Araújo da Silveira Leite Júnior. Encaminhado à Comissão de Justiça. 5425 de... Senhora presidente, pela ordem. Eu gostaria de pedir a aquiescência do plenário, que a senhora pudesse remeter em votação de urgência, quebra de interstício, essa proposição em decreto legislativo 5425, que concede título de cidadão da vicência a senhora Jandira, é a secretária de Estado de Educação, uma mulher forte, guerreira, que tem feito um trabalho e que ela vai precisar fazer uma agenda oficial fora, e aí até para que a gente consiga também, já estamos chegando no final do ano, que a gente consiga fazer essa sessão, e se for da vontade do plenário de aprovar a urgência, eu fico muito grato. Vereador, deixo registrado um combinado que existe na casa, que vota a urgência após serem apreciados nas comissões. No entanto, diante da solicitação, a gente pode colocar em votação da urgência. Pela ordem, senhora presidente, vereador Marlon, como membro da CCJ, o senhor pode permitir para caminhar, né, para a CCJ, e a gente pega e a gente faz tudo para que fique pronto, para que amanhã a gente traz para o senhor já dar ordem, pedir em caráter de urgência. Pode ser? Minha vereadora, você nos orgulha muito e com certeza colabora 1000% com a Comissão de Constituição e Justiça. Então, com o seu comprometimento com o Rosana da Saúde, a gente pode confiar sempre. Então, eu lhe agradeço e espero que a nossa primeira secretaria possa avançar nesse pleito. Muito obrigado. Encaminhada à Comissão de Justiça. 5425, de autoria do vereador Marlon Butão, PSB. Concede o título de cidadão ludovicense à senhora Jandira Dias Araújo Silva. Encaminhada à Comissão de Justiça. 5525, de autoria da vereadora Flávia Bertier, PL. Concede o título de cidadão ludovicense ao tenente R2 do Exército Brasileiro e advogado, senhor Marcos Vinícius Santos do Nascimento, e dá outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça. Requerimento 204425, de autoria da vereadora Flávia Bertier, PL. Em pauta. 213525, de autoria do vereador Marquinhos, União Brasil. Seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia à CEMOSP, solicitando os serviços de pavimentação asfáltica na rua Novo Horizonte, bairro Vila Luizão. Encaminhado. 12925,
de autoria do vereador Andrei Monteiro, PV, seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia SMTT, solicitando a implantação de uma parada de ônibus na Avenida Senador Vitorino Freire, na rampa Campos Melo. Encaminhado. Peço para a segunda secretaria fazer a contagem do quórum novamente. Vereadora Clara Gomes, vereadora Magnólia, Rosana da Saúde, vereador Jonathan, do Coletivo Nós, vereador Garcês, vereador Marlon, vereador Marcelo Poeta, vereador André, vereador... Esqueci o nome desse aqui. Raimundo Júnior, vereador André Monteiro, vereador Otávio Soeiro, vereador Fábio Macedo, vereador Douglas. 14, né? E doutor Joel, 15. Por 15, vereador. Por ausência de quórum, declaro encerrada a presente sessão, deixando o restante de pauta para a sessão seguinte. Só um minuto.